Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Rogério Barbosa. Legal, muito boa tarde. Sexta-feira, 1º de maio de 2015. Hoje, Dia do Trabalhador. Faltando 146 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby, estamos no ar com a edição de número 78 do Estação Rugby Clube, o primeiro e único programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web. Hoje, com produção de Virgílio Neto, apresentação desse amigo de vocês, Rogério Barbosa. E desde a Central Anchieta de Estúdios, em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fique conosco com esses destaques, vem muita coisa por aí. Estação Rugby Clube. Hoje no quadro Mesoval com o CEO da CBRU, Agostinho Dança, que vai falar sobre o projeto dos 6 Nações das Américas. Tem Estação Paulista com Fernando Strongren, o Pátio Lusitano com Manuel Cabral e o Tacho Mineiro com Felipe Fraga. E ainda Quiz Sulbeck e muito mais. Você vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou também @rugbyclube. Você também pode participar conosco no facebook.com/Rádio Estação Web ou pelo facebook.com/Cultura Rugby Clube. Hashtag Cultura de Rugby. Pelo e-mail rugbyclube@globomail.com. Nosso site também você pode conferir rugbyclube.com.br ou ouvir nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Tem um material muito legal no soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Todas as entrevistas, todos os quadros que o Estação Rugby Clube já rodou em mais de 1 ano e meio de programação aqui na Rádio Estação Web estão nesse endereço. Vale a pena você acessar soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E para você interagir aqui conosco, pode mandar o seu SMS ou WhatsApp para 5182234805. Lembrando que para mensagens e torpedos SMS, o custo é normal, de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. Vamos repetir? Vamos! 5182234805. Não deixe de participar com a gente, hein? Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Dentre elas, a Melodia FM de Pelotas 106.1. Grande abraço aos nossos amigos de Pelotas e Rio Grande, na sintonia com a Rádio Melodia FM. Pela Rádio Encosta da Serra FM de Dois Irmãos, 105,9 MHz, pela Rádio Difusora Web de Piraju, interior paulista, além do serviço brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo do Egito e também dos nossos parceiros da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunción, no Paraguai. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com muitas informações do rugby regional, nacional e internacional para você no Estação Rugby Clube, que é claro, cultura de rugby. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos.
As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta com Estação Rugby Clube nesse feriado de Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, com você aqui na Rádio Estação Web. E você vai mandando sua mensagem pelo Twitter, @Rádio Estação Web, ou também pelo @Rugby Clube. Você também pode participar conosco no facebook.com/Cultura Rugby Clube e no facebook.com/Rádio Estação Web. Além disso, você pode ouvir os nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Perdeu algum quadro, alguma entrevista do Estação Rugby Clube ao longo de 1 ano e meio? Quer ouvir novamente? Acesse soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Tem um material muito legal por lá, vale a pena você conferir, hein? Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, converse com o Aldo, um grande abraço a ele. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, anuncia mais um Quiz Sulbec. E quem levou o Quiz Sulbec da semana passada, mais uma vez, foi o Leonardo Caniato, de Ibaté. Léo, parabéns, hein? Mais uma vez os nossos parabéns, venceu o Quiz Sulbec da semana passada, já anunciado pelo Virgílio Neto no programa da semana passada. O Quiz Sulbec dessa semana quer já entrar no clima de Brasil e Paraguai da próxima semana. Portanto, o Quiz Sulbec quer saber: qual foi o maior placar dos duelos entre o Brasil e o Paraguai? Você sabe? Qual foi o maior placar dos duelos entre Brasil e Paraguai? Semana que vem tem Jornada Ovalada ao vivo com Virgílio Neto e toda a equipe do Estação Rugby Clube, direto de Bento Gonçalves, trazendo as informações e as emoções de Brasil e Paraguai, hein? Não perca na programação da Rádio Estação Web. Mas o Quiz Sulbec quer saber, vamos repetir, qual foi o maior placar dos duelos entre Brasil e Paraguai? Você sabe? Se você sabe, mande sua resposta aqui ao vivo para 5182234805 em forma de SMS ou WhatsApp, ou também pelo facebook.com/Rádio Estação Web, facebook.com/Cultura Rugby Clube, pelo Twitter, @Rugby Clube ou @Rádio Estação Web, e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Tem várias opções para você mandar a sua resposta, hein? Qual foi o maior placar dos duelos entre Brasil e Paraguai? Semana que vem tem Jornada Ovalada. Participe, concorra. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Mesa Oval. É hora do quadro Mesoval aqui no programa Estação Rugby Clube. E Virgílio Neto conversou com o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Agustin Dança, que vai falar sobre o projeto dos 6 Nações nas Américas. Vamos ouvir. Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, está na mesa oval desta sexta-feira com Agustin Dança, ele que é CEO da Confederação Brasileira de Rugby, e vai falar sobre a iniciativa dos 6 Nações das Américas, em reunião recente lá nos Estados Unidos, junto com outras mais 5 uniões das 3 Américas, mais especificamente da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e da América do Sul, Brasil, Uruguai, Chile e Argentina. Agustin, muito obrigado pela entrevista.
e parabéns pela iniciativa dos Seis Nações das Américas e obrigado por nos receber aqui na sede da Confederação Brasileira de Rugby do Estação Rugby Clube. Boa tarde. Boa tarde, não, obrigado eu pela entrevista. Perfeito. Agostinho, primeira pergunta. Como começou essa iniciativa dos Seis Nações das Américas? Partiu de quem? Qual foi a união que deu o pontapé inicial? Como é que se deu tudo isso para você chegar naquela reunião de Miami? Olha, começou com os contatos que o CEO dos Estados Unidos, Nigel Melville, fez, mas ele já estava conversando sobre esse assunto faz um tempo com o Agustín Pichot. Agustín Pichot é o presidente da Pan American Rugby Association, a PARA, que é uma organização a organização oficial da World Rugby que gere o rugby nas 3 Américas. E acho que a iniciativa partiu do Pichot junto com o Nigel para fazer um torneio que justamente possa abranger todas as Américas. Perfeito. E até que ponto o convite para o Brasil, até que ponto que a Confederação Brasileira de Rugby, o rugby brasileiro, o país Brasil, e o tamanho do mercado consumidor brasileiro e o crescimento do rugby no Brasil, ele contribui, até que ponto ele contribui para esse projeto Seis Nações? Não, são várias coisas, você mencionou todas, mas são diferentes. Primeiro, a gente foi convidado porque eles escolheram as primeiras 6 nações ranqueadas nas Américas, né? E hoje o Brasil é a 6ª. Paraguai hoje está atrás da gente no ranking, então já por estar 6ª colocadas a gente ganhou o direito de fazer parte deste grupo de países. Mas obviamente o PARA também, a organização do PARA e as outras 5 nações, elas ficam tranquilas com o convite que fizeram para o Brasil, com ter o Brasil como parte do time, por 2 motivos. Porque elas reconhecem o crescimento do rugby brasileiro, tendo falado com o presidente do Uruguai, presidente do Paraguai, do Chile, todas elas percebem a melhoria no jogo brasileiro de 15, nem falar dos sevens é evidente, mas elas percebem a melhoria no jogo de 15, elas veem ao aumento que tem de clubes ano a ano no Brasil, de competições, né? O ano passado a gente teve várias competições nacionais novas e veem que o rugby está melhorando. Eles também já estão sabendo que a gente está implementando centros de alto rendimento aqui no Brasil, espalhados nas diferentes federações, e sabem que quando isso começar a funcionar na máxima velocidade, o Brasil vai ganhar muito espaço no rugby das Américas. Então isso faz com que eles se sintam tranquilos de ter o Brasil como parte do time. E obviamente o Brasil, junto com os Estados Unidos, são os que levam o maior atrativo comercial para o evento, né? Tem a maior quantidade de audiência, são países onde os principais patrocinadores do rugby têm mercados muito grandes. Então, se você olha para companhias como Land Rover, Heineken, DHL, os mercados deles nos Estados Unidos e no Brasil são muito grandes. Eles são todas companhias que utilizam a plataforma do rugby para posicionar a sua marca e veem uma oportunidade muito grande com o rugby de ainda posicionar a sua marca melhor no Brasil. Então nós também, além de trazer o potencial de um rugby muito bom no curto e médio prazo, levamos a realidade de um mercado muito atrativo para patrocinadores. Perfeito. E Agostinho, desse projeto dos Seis Nações, qual vai ser a parte da CBRU no projeto em termos de funções? Quais são as funções da CBRU dentro do projeto dos Seis Nações das Américas? Olha, nós agora nos reunimos os 6 presidentes e CEOs. Realmente é um grupo, e também tinha um representante da World Rugby, o Tom Jones, e realmente agora é um grupo de trabalho. Então a gente está se distribuindo as tarefas como qualquer grupo de trabalho. Eu levei algumas para casa, então eu estou fazendo a parte de pensando no branding do torneio, fazendo qual deveria ser o melhor nome, o logotipo, etc. O Nigel Melville está fazendo a parte de calendário, o CEO de Canadá, o Graham, ele está fazendo a parte do orçamento, o Agustín está fazendo a ponte com o World Rugby. Cada um de nós levamos uma tarefa, mas não é a tarefa da CBRU, somos um time de trabalho, cada um faz alguma coisa para contribuir e que tudo possa continuar avançando rapidamente. Começou tudo muito agora, né, Michel? A primeira reunião foi agora, foi semana passada em Miami, mas foi uma reunião muito boa, já deu para definir um pouco como que vai ser jogado, né? 3 jogos em casa, 2 de visitante, vai revisar, um pouco também já discutimos sobre o Host Union Agreement, né? Que a nação que recebe tem que fazer, como você tem que receber o outro time. Um protocolo de... Exato, o protocolo de recebimento, exatamente.
avançamos em potenciais modelos comerciais disto, avançamos em muitas coisas. Realmente a reunião foi muito boa. Também avançamos na definição de que vai ser um torneio fechado para nós 6 nações pelos próximos 5 anos pelo menos. Depois de 5 anos a gente vai avaliar fazer um torneio onde possa ter promoção e rebaixamento, mas nos primeiros 5 anos vamos ser nós 6. Então foi uma reunião muito produtiva, a gente se alinhou em todos os pontos, mas como te falei, é um time de trabalho, então ainda não é que a CBRU é responsável por uma coisa e Estados Unidos é por outra, estamos todos fazendo um projeto único, né? Foi definida uma coisa muito importante, que é que o torneio vai ficar embaixo do guarda-chuva da Para, né? O que dá uma tranquilidade para todas as uniões, porque não, a gente fazendo isto evita o problema que tem continentes como a Europa. Não, como a Europa, que quando tem jogos de World Rugby ao mesmo tempo que tem jogo de clube, como os torneios são privados e não pertencem às uniões, os clubes não liberam jogadores. Então, mas se a gente aqui fazer os 6 nações dentro do guarda-chuva do Para, a gente vai sempre ter a tranquilidade que entre as nossas ligas e entre as 6 nações vamos estar sempre dialogando e achando e fazendo o melhor para todos nós, né? Não vai ter briga de libero ou não libero, etc. Perfeito. E nisso o Brasil, o compromisso de se manter entre os 6 melhores ranqueados das Américas Olha, a gente nem precisa dos 6 nações para ter esse compromisso, né? O nosso compromisso é obviamente nos aproximar e ultrapassar o Chile no curto prazo, fechar o gap com o Uruguai no médio prazo e isso significa que a gente quer estar sempre dentro do top 5, top 4 das Américas no médio prazo. Então a gente nunca nem pensou num cenário onde saíssemos do top 6, mesmo sem ter falado dos 6 nações. Excelente, né? Excelente. E esse próximo passo agora nas reuniões, quando vai acontecer a próxima reunião? O próximo passo? A próxima reunião é no Pan-Americano, aproveitando que todos vamos estar lá. E o objetivo dessa reunião é discutir um pouco mais o modelo operacional e comercial, né? Já quais seriam os potenciais patrocinadores, como vamos a avançar com a venda de cotas, como vamos a distribuir as receitas, como vai ser conformada a organização que vai gerir o torneio, né? O objetivo do torneio é um torneio novo, então ninguém está pensando que vamos fazer dinheiro com esse torneio. Realmente nós queremos empatar e estamos todas as 6 nações trabalhando para que seja um negócio que no primeiro ano pelo menos empate e não signifique um grande custo para alguma união, né? Tá. E Agostinho, já se falou, você citou aqui o formato da disputa, uma vez que as distâncias estão longas, mas ano que vem, 2016, é muito longo, né? Na América do Norte e na América do Sul, diferente dos 6 nações da Europa e dos 5 nações da Ásia, que são distâncias mais curtas, né? E os Pumas jogam um Championship também ano que vem. Tem uma franquia da Argentina, vai ter uma franquia argentina no Super Rugby, e os Pampas 15 jogam na África do Sul e na Oceania. Então a forma de disputa ficou aquela mesma como você colocou anteriormente, 3 jogos em casa e 2 fora. 3 em casa, 2 fora, vai ser em fevereiro e março, onde não estão jogando Championship nem nada, mas a Argentina vai disputar o torneio muito provavelmente com os Jaguares, né? Os Jaguares, o time deles, eles estão precisando de competições para os Jaguares. Hoje, os Jaguares seria o time C, né? Eles vão ter os Pumas, vão ter a franquia, depois vão ter os Jaguares. Então, eles vão disputar com os Jaguares. Estados Unidos provavelmente dispute com o time local. Não vai trazer, provavelmente, pelo menos na primeira edição, as grandes estrelas. Canadá, sim, vai jogar com a principal equipe. Mesmo que nós, mesmo que o Chile, mesmo que o Uruguai, principais equipes, utilizando todos os jogadores que a gente possa convocar da Europa e de outras ligas. Mas vai ser em fevereiro ou março. Quando você recebe 5, você visita 2 e no ano seguinte é o inverso, né? Você vai visitar 3 e receber dois times. Agostinho, para finalizar, na sua opinião, qual que é a viabilidade comercial desse torneio? Já para o primeiro ano? Como eu te falei, acho que o interesse é muito grande. Nós temos já recebido, não é o principal, não, o Pichot e o Nigel Melville, que já estiveram falando dessa ideia faz um tempo e testaram alguns patrocinadores, já ouviram uma muito boa receptividade à ideia. Obviamente é preliminar, a gente ainda não sentou com ninguém para falar de números nem nada, mas sabemos que já existe uma boa predisposição para apoiar o torneio.
o mais importante para todas as 6 nações é criar um calendário melhor para as nossas seleções. Então isso aqui não é um instrumento de fazer receita, é um instrumento de desenvolver times de alto rendimento. Então a gente nós estamos procurando o jeito de botar de pé isto para o ano 2016. Então, sabemos que o interesse é bom, vamos tentar fechar o antes possível os patrocínios para garantir que aconteça, né? Tá bem. Bom, pessoal, este foi o Mesoval desta sexta-feira com Agostinho Danza, CEO da Confederação Brasileira de Rugby. Agostinho, muito obrigado pelo tempo, uma boa tarde, bom trabalho, parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigado, El. Obrigado pela entrevista e pelo trabalho que você faz apoiando o rugby. Perfeito, obrigado. Estação Rugby Clube. Minas Gerais. Tacho Mineiro. Minas Gerais. Agora é hora de tomar um cafezinho quentinho, comer um pão de queijo e ouvir Felipe Fraga, direto das Alterosas com o Tacho Mineiro. Fala, Felipe. Salve, salve, amigos do Estação Rugby Clube. Aqui quem fala é Felipe Fraga, trazendo para vocês as novidades do rugby mineiro. Falando rapidinho, minha intervenção hoje vai ser mais curta, mas eu quero trazer para vocês o que de melhor aconteceu durante essa semana. Tivemos 3 jogos pela primeira divisão, um pela segunda na semana passada e amanhã ainda tem outro pela segunda, Nova Lima, com um descanso curto aí. Pela primeira divisão, os Búfalos venceram o Inconfidentes de Ouro Preto por 20-14, assumiram a 4ª posição, deixaram o Inconfidentes em situação delicada aí, podendo ir para a zona da degola para o torneio de acesso. Excelente vitória dos Búfalos, parabéns aí por esse jogo, que foi muito competitivo, com um placar bem apertado. Bom, em Montes Claros, o Terremoto foi derrotado por 56-17 para o Belo Horizonte. O Montes Claros agora também em situação delicada, precisando de um bom resultado para conseguir escapar do torneio de acesso, enquanto o Belo Horizonte praticamente confirma a liderança com 20 pontos. Precisa de muito pouco aí para garantir essa primeira posição na disputa das semifinais. Em Eloy Mendes, o jogo apertado 22-14 para a equipe da casa, Eloy sobre o Uberlândia, mas o Uberlândia conseguiu ponto bônus e continua aí na cola, na segunda posição, enquanto o Eloy Mendes está na 3ª posição. Essa decisão vai ficar para a última rodada. Tudo pode acontecer ainda na primeira divisão, que tem BH em primeiro, Uberlândia em segundo, Eloy Mendes em terceiro, agora o Búfalos, o Federal Rugby em 4º, em 5ª posição em Confidentes e na 6ª Montes Claros. Pela segunda divisão, o Nova Lima venceu por 36-14 o Vale do Aço, o jogo realizado no Vale do Aço, com uma vitória fantástica para o Nova Lima, que tem tudo para garantir o título amanhã no jogo contra o Inconfidência. O Nova Lima precisa apenas de um ponto para garantir essa primeira posição e vai com tudo aí. O Vale do Aço já não tem condições de título, mas ainda tem uma chance remota de classificação para o torneio de acesso, vai depender do jogo entre Vale do Aço e Inconfidência a ser realizado. Então o Nova Lima tem grandes chances aí. O jogo entre Nova Lima e Inconfidência vai ser amanhã no campo do Areias, em Ribeirão das Neves, no bairro Justinópolis, e vai ser um jogo muito aberto. O Nova Lima tende a estar mais cansado, Inconfidência descansado, mas a gente pode aguardar muito rugby. Eu vou trazer para vocês as maiores novidades na semana que vem. Agradeço já e peço desculpas pela participação rápida. Deixar um abraço para o Rogério, para toda a equipe do Estação Rugby Clube e para você, ouvinte. Desculpa aí ser curtinho, queria poder falar mais dos jogos, mas na semana que vem eu espero trazer mais detalhes. Um grande abraço e bom feriado a todos. Valeu, Felipe Fraga, direto das Alterosas, direto de Minas, com o Tacho Mineiro. Portanto, ele trouxe as informações do rugby de Minas Gerais. E por aqui, numa partida bastante complicada, o Farrapos venceu o Serra e conquistou a primeira colocação do primeiro turno, garantindo vaga na final do Campeonato Gaúcho de Rugby 2015. Em um primeiro tempo com viradas no placar, o Serra acabou na frente, 14-13. O segundo tempo também foi muito acirrado, com os dois times alternando momentos de pressão e errando vários chutes ao H. No entanto, o Farrapos marcou mais um try e suportou a pressão forte nos instantes finais, vencendo o jogo por 20-14. Com a vitória, o time de Bento Gonçalves garantiu vaga na final, ao ser campeão do primeiro turno do Gauchão 2015.
Pela categoria intermediária, outra vitória do pessoal de Bento Gonçalves, 62-7, seguindo na liderança com 15 pontos ganhos. Em Gravataí, o San Diego venceu os Centauros por 39-10. Pela categoria intermediária, outra grande vitória, 95-3, somando assim os mesmos 15 pontos do Farrapos. Aqui em Porto Alegre, o Charrua obteve 3 belas vitórias. No jogo principal, vitória contra o Brumers, 68-0. Pela categoria intermediária, um jogo mais equilibrado, também contra o Brumers, finalizando em 22-19. Já pela categoria juvenil contra o Planalto, os porto-alegrenses venceram por 70-3, assumindo a liderança do campeonato. Portanto, tá aí, o Farrapos é o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho de Rugby 2015. E agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais informações do rugby nacional e internacional para você aqui no Estação Rugby Clube. Você vai participando, vai mandando a sua resposta para o Quiz Sulbeck 5182234805 em forma de SMS ou WhatsApp. Tem também Facebook, tem Twitter, tem e-mail, tem o soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Tem muita coisa legal para você participar do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta do intervalo com Estação Rugby Clube, aqui na Rádio Estação Web. Você vai participando conosco pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Cultura Rugby Clube. Tem também o nosso Twitter, @Rádio Estação Web e o @Rugby Clube. Você pode também ouvir os nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Caso você tenha perdido alguma entrevista, algum quadro que você se lembrou, eu ouvi aquele quadro no ano passado, em 2013, gostaria de ouvir novamente. Tem tudo lá. Tudo que você já ouviu aqui no Estação Rugby Clube em mais de 1 ano e meio. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E tem também nosso SMS e o WhatsApp 5182234805. Lembrando que para mensagens SMS o custo é normal de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. 5182234805.
Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, converse com o Aldo, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, tem muita coisa legal por lá, hein? Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec quer saber qual foi o maior placar dos duelos entre o Brasil e o Paraguai. Já estamos entrando no clima de Brasil e Paraguai. Na próxima semana tem Jornada Ovalada na Rádio Estação Web, não perca na nossa programação, hein? Qual foi o maior placar dos duelos entre o Brasil e o Paraguai? Você sabe? Mande a sua resposta aqui para 5182234805 em SMS ou WhatsApp, ou também pelas redes sociais, facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Cultura Rugby Clube. Tem também o nosso Twitter, @Rádio Estação Web e @Rugby Clube. Também tem o e-mail rugbyclube@globomail.com. Tem vários jeitos de você mandar a sua resposta e participar do Quiz Sulbec, que é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. Está chegando ele, Manuel Cabral, com as informações do rugby da terrinha. Fala, Manuel. Boa tarde, pessoal do rugby. Hoje é dia de rugby na rádio e nós cá estamos na estação Rugby Clube para lhe trazermos as notícias do nosso jogo em Portugal, razão da existência do Pátio Lusitano, começando por saudar o Rogério Barbosa, que hoje dirige o espetáculo, enviando um forte abraço ao chefe Virgílio Neto, que hoje tirou uma folga, e saudando o Filipe Fraga, o Fernando Strongarn e o Filipe Aguiar, que nos acompanham semanalmente nesta plateia que é a cultura de rugby. Uma palavra ainda para os que nos acompanham semanalmente e que são a verdadeira razão da nossa presença. Jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes ou simples espectadores e amantes da modalidade, vocês são a verdadeira matéria que faz do rugby a nossa paixão. Obrigado por estarem connosco. Ao contrário do que temos feito nas últimas semanas, hoje não estaremos em direto, já que as dificuldades na ligação da semana passada aconselham cautela e prevenção, e não quero deixar de vos contar como terminaram as principais competições do rugby português e também como estão as duas provas que ainda não acabaram. O Grupo Desportivo de Direito venceu a principal competição de Portugal, a Divisão de Honra, ao bater na final o Universitário de Lisboa por 26-19, numa partida muito equilibrada, com o resultado a ficar definido apenas nos últimos minutos. Este foi o 10º título do Direito no Campeonato Nacional de Maiores, mas a força e a importância do clube vê-se pelo conjunto da obra. E apenas para terem uma noção do que é o clube, fiquem a saber que, além dos 10 títulos nacionais de maiores, os advogados já venceram 8 títulos do escalão M18 e 6 no escalão M16. Além destes campeonatos, o Direito venceu a Copa de Portugal de Maiores em 8 ocasiões, a Copa de M21 uma vez, a de M18 por 4 vezes e a de M16 em 5 ocasiões. Depois ainda temos a Supertaça, disputada entre o vencedor do campeonato e o vencedor da Copa de Portugal, em que os advogados venceram por 10 vezes em maiores, 5 vezes em M18 e 3 vezes em M16. E para terminar, o Grupo Desportivo de Direito venceu a Taça Ibérica em confronto com os campeões de Espanha na categoria de maiores por 3 vezes e na categoria M18 numa ocasião. Um currículo e tanto, não acham? A propósito, fiquem também a saber que eu estive em 4 desses títulos do Direito, 2 como jogador e capitão de equipa e outros 2 como treinador. A primeira vez foi em 1968, a maior parte de vocês ainda nem pensava em nascer, quando, como capitão da equipa da M16, ajudei a conquistar para o clube o seu primeiro título nacional em todas as categorias, e como jogador e capitão estive também na conquista do primeiro título nacional de maiores, a Copa de Portugal, em 1976. Como treinador, levei os M18 do clube ao seu título primeiro nacional em 1971 e em 1981 conduzi a equipa de maiores à segunda Copa de Portugal.
Embora não tenha por hábito falar do que fiz ou deixei de fazer, é com um grande orgulho que faço parte da história deste grande clube, de que fui nomeado sócio de mérito em 2002, a quando dos festejos do seu 50º aniversário. Mas o fim de semana em Portugal não se esgotou com a final da Divisão de Honra, já que também chegou ao fim o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, que viu o Rugby Clube de Lausanne vencer o Clube de Rugby de Évora por 23-5 e levar pela segunda vez na sua história o título da categoria para casa. A vitória da Lausanne, que assim irá disputar a Divisão de Honra na próxima época, também teve um significado especial para mim, pois fui seu treinador principal em 1982. Mas não só de finais viveu o fim de semana. E no que respeita à segundona, ou segunda divisão, disputou-se a primeira mão das meias finais, com a realização das partidas Faculdade de Ciências e Tecnologia frente ao Guimarães, que os vimaranenses venceram por 18-9, e do Bairrada frente ao Clube de Rugby do Técnico, que os bairradinos venceram por 18-16. Amanhã, dia 2 de maio, disputa-se a segunda mão destas meias finais, que vai determinar quais os times que disputarão a final, a realizar no dia 9 de maio. Ainda neste final de semana vão ter lugar as meias finais da Copa de Portugal, que vão pôr frente a frente em Lisboa o Técnico e o Universitário de Lisboa, e na Lausanne a equipa que acabou de vencer o Campeonato Nacional da Primeira Divisão vai receber o Cascais, decidindo estes resultados os finalistas da Copa de 2015 em Portugal. Note-se que, mesmo não sendo caso único, apenas em muito poucas ocasiões aconteceu uma equipa da Primeirona chegar tão longe nas eliminatórias da Copa de Portugal. E se acontecer a vitória dos Beirões e a sua presença na final, então sim, isso seria um caso inédito. E estamos a chegar ao fim, mas não o quero fazer sem deixar uma saudação especial ao dia 25 de abril, ocorrido no final de semana passado, quando se comemoraram os 41 anos da Revolução dos Cravos, que levou os portugueses à liberdade e à modernidade. Numa altura em que se tornam conhecidos em Portugal inúmeros casos de corrupção, em que um ex-primeiro-ministro está detido para averiguações, em que grandes banqueiros são suspeitos do desvio de muitos milhões de euros, há muitos que colocam em dúvida os méritos daquela revolução. Mas eu digo com profunda convicção que estes casos apenas são do conhecimento público porque a sociedade portuguesa mudou. Porque hoje os bandidos, os gatunos, não têm como passar despercebidos nem como deixarem de ser castigados. E isso apenas porque o país deixou de ser dominado por uma clique repressiva que terminava qualquer tentativa de divulgação destes tristes casos com a censura e com a prisão. Hoje, felizmente, podemos exigir que os ladrões vão parar à cadeia, que os gatunos paguem pelos seus crimes. E isso apenas porque em 25 de abril de 1974, Portugal e os portugueses recuperaram a dignidade, a esperança e a liberdade. E é por isso que hoje não posso deixar de gritar o que me vai na alma. E com este grito me despedir de todos vós até à próxima semana com mais um Pátio Lusitano. Viva a liberdade! Realmente, viva a liberdade, Manuel Cabral. Parabéns a todo o povo português por celebrar essa data tão importante, não só para o povo português, mas também para o mundo, que foi a Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1974. Vale a pena ser lembrada, 41 anos deste grande momento da história de Portugal e da história da humanidade. Você segue participando conosco no Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, 5182234805, em forma de SMS ou WhatsApp. Tem também o facebook.com/Rádio Estação Web, facebook.com/Cultura Rugby Clube, pelo Twitter, @Rádio Estação Web e @Rugby Clube. Tem também o nosso e-mail rugbyclube@globomail.com e tem o nosso soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, onde você ouve todos os quadros e entrevistas do programa Estação Rugby Clube em pouco mais de 1 ano e meio. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Acesse, hein? Estação Rugby Clube. E foram convocados os Tupis para o confronto contra o Paraguai. Foi isso, Virga? Rogério e amigos do Estação Rugby Clube, foi convocada a seleção brasileira, foram convocados os Tupis
para o jogo do dia 9, na semana que vem, contra o Paraguai, lá no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. Jogo este que terá transmissão da Rádio Estação Web pela jornada Ovalada Subec. A gente vai agora à escalação dos Tupis para o jogo do sábado, dia 9, contra o Paraguai. Arthur Bergo, do SPAC, Boex Kremer, do Pasteur, Bruno Garcia, do Jacareí, Cláudio Medeiros, o Macaxeira, da União de Rugby do Alphaville, Davi Prates, do Pasteur, Diogo Paixão, que joga no Lausanne, de Portugal, Felipe Tissot, do Curitiba, Fred Costa, do São José, Jardel Vettorato, do Brumers, Leonardo Secarelli, do Ilhabela, Lucas Abud, do Jequitibá, de Campinas, Lucas Moraes, o Bruxinho, o grande Bruxinho do Desterro, Lucas Tranquês, o Zé, do SPAC, Matheus Estrela, do Niterói, Matheus Daniel, Matias, capitão, Jacareí, Nelson Oliveira, do São José, Nicolas Smith, do SPAC, Pedro Lopes, o Pedrinho, do São José, Pedro Rosa, do Bandeirantes Saracens, Rafael Carnivale, do SPAC, Rafael Morales, abertura, o Grilo, do São José, Vitor Ancina, do Curitiba, e fechando a escalação dos 23 convocados, também do Curitiba, o Ian Machado. Tá aí, portanto, os 23 convocados por Rodolfo Ambrosio para o jogo do dia 9 de maio, no sábado, contra o Paraguai, contra o Jacarés, lá no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. Jogo este que será transmitido pela Rádio Estação Web através da jornada Ovalada Subec. Além do Rogério Barbosa, do grande Rogério, que vos apresenta o programa de hoje, eu estarei junto. Teremos o Vitor Ramalho, teremos a Lúcia Beatriz, teremos o Felipe Cata no microfone oval, teremos o Bruno Cardoso Limão. Vai estar uma equipe muito especial lá na jornada Ovalada Subec. Rogerão, segue com o programa aí. Beleza, Virga trazendo, portanto, as informações da seleção de 15, os Tupis, que vão enfrentar o Paraguai na semana que vem, jogo que terá transmissão ao vivo, como muito bem falou o Virga, na jornada Ovalada Subec, aqui na Rádio Estação Web. Mas, Virga, também foram convocados os Tupis, os Sevens, para a etapa de Londres do Circuito Mundial, é isso? É isso mesmo, Rogério. Temos seleção de Sevens também convocada para a etapa de Londres do Circuito Mundial. As seleções de Sevens seguem a preparação para a participação nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e dos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, logo mais lá no Canadá. Desta vez, os Tupis Sevens, a seleção de Sevens do Tupis segue para Londres para a última etapa do Circuito Mundial, que acontece nos dias 16 e 17 de maio. Vamos, portanto, aos convocados para essa etapa de Londres. Alan Martins, do SPAC, o Careca, André Nascimento, o Boy, também do SPAC, Fernando Portugal, do São José, Gabriel Mota, do Jacareí, Gustavo Albuquerque, o Rambo, do Curitiba, Juliano Fiore, do Richmond, da Inglaterra, Lucas Domingues, do Curitiba, Lucas Drude, do Jacareí, Lucas Miller, do Desterro, Lucas Duque, do São José, o Tanque, Matthew Garner, do Leach, da Austrália, e Moisés Duque, do São José. São esses, portanto, os 12 convocados pelo Andrés Romagnoli para a etapa de Sevens de Londres, que acontece nos dias 16 e 17 de maio. Repetindo, Careca, o Alan Martins, do SPAC, Boy, André Nascimento, também do SPAC, Fernando Portugal, do São José, Gabriel Mota, do Jacareí, Rambo, Gustavo Albuquerque, do Curitiba, Juliano Fiore, do Richmond, da Inglaterra, Lucas Domingues, do Curitiba, Lucas Drude, do Jacareí, Lucas Miller, do Desterro e Lucas Duque, o Tanque, do São José. Olha, 4 Lucas, hein? Matthew Garner, do Leach, da Austrália, e para finalizar os 12, o 12º é Moisés Duque, do São José. Segue com o programa aí, Rogério Barbosa. Tá aí, portanto, a seleção de Tupis, os Sevens, para a etapa de Londres do Circuito Mundial, informação trazida pelo Virga, Virgílio Neto. Vamos agora para um rápido intervalo, o último intervalo deste Estação Rugby Clube. Daqui a pouco tem Estação Paulista, tem o que tem na TV, tem ainda Quiz Subec. Vamos perguntar mais uma vez, você está mandando a sua resposta, estamos recebendo bastante respostas por aqui, vamos ver qual será a resposta correta. Na semana que vem, a gente traz para você quem foi o vencedor do Quiz Subec. Daqui a pouco a gente volta com mais Estação Rugby Clube. O último intervalo, hein? Já, já. Rádio Estação Web.
A Rádio Estação Web encerra 2014 com a principal premiação do jornalismo gaúcho. Em cerimônia realizada no Salão Nobre do Banrisul, em Porto Alegre, fomos agraciados com o segundo lugar do Prêmio Ari de Jornalismo, na categoria Reportagem Esportiva, com o especial São José 100 anos, um século de simpatia. Rogério Barbosa recebeu das mãos do vice-prefeito Sebastião Melo o troféu Negrinho do Pastoreio, confeccionado em bronze pelo artista Valdomiro Mota. É a consolidação de um grande trabalho que a gente faz há pouco mais de 4 anos na Rádio Estação Web. Através da nossa programação, a gente costuma levar o conhecimento e a responsabilidade, que são 2 itens necessários para se viver como cidadão. E só pelo fato de estarmos aqui figurando entre grandes jornalistas da imprensa gaúcha, é um motivo de vitória para nós. Obrigado a todos, essa conquista de todos que fazem parte da Rádio Estação Web. Que venha 2015, Rádio Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Apoio Painel da Web Rádio, o primeiro e único portal brasileiro de web rádios. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta para o último bloco do Estação Rugby Clube desta sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. E a Confederação Brasileira de Rugby definiu as datas do Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby da Primeira Divisão, que retorna ao seu formato original com apenas 8 clubes, porém em jogos de turno e retorno, além de semifinais e a grande final. Como não podia deixar de ser, o destaque fica para o confronto entre São José e Curitiba, refazendo a grande final de 2014. As equipes se enfrentam nos dias 15 de agosto e 17 de outubro, primeiro na capital paranaense e depois no Vale do Paraíba. São nada menos do que 14 rodadas, o que vai exigir um elenco numeroso para as equipes manterem o alto nível ao longo da competição. A primeira rodada está marcada para o dia 4 de julho com os seguintes jogos. O Desterro enfrenta em casa o Farrapos, o Curitiba recebe a equipe do Jacareí, o São José enfrenta o Band Saracens, enquanto que o Pasteur joga contra o SPAC. A última rodada da fase de grupos está agendada para o dia 17 de outubro. Portanto, a Confederação Brasileira de Rugby já definiu, portanto, as datas do Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby da Primeira Divisão. Campeonato que retorna ao seu formato original com apenas 8 clubes, porém em jogos de turno e retorno, além das semifinais e a grande final. Portanto, primeira rodada está marcada para o dia 4 de julho, com os seguintes jogos. O Desterro enfrenta em casa o Farrapos, o Curitiba recebe o Jacareí, o São José enfrenta o Band Saracens, enquanto que o Pasteur joga contra o SPAC. Portanto, a última rodada da fase de grupos está agendada para o dia 17 de outubro. Você segue participando conosco pelo facebook.com/Rádio Estação Web ou pelo facebook.com/Cultura Rugby Clube. Tem também o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com, e o nosso Twitter, @Rádio Estação Web e @rugbyclube. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Você ouve todos os quadros, as entrevistas, o que já rolou no programa Estação Rugby Clube em pouco mais de 1 ano e meio na programação da Rádio Estação Web. Sem esquecer, você pode mandar aqui o seu SMS e o WhatsApp para 5182234805. Lembrando que para mensagens SMS o custo é normal, de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. 5182234805. E agora é hora de Estação Paulista. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. Fernando Strongren.
Boa tarde, Rogério e todos os apaixonados pelo mundo da bola oval. Eu sou o Fernando Strongren e este é mais uma edição do Estação Paulista, que neste feriado do Dia do Trabalhador é especialmente gravado. Com 7 divisões no Campeonato Paulista no último fim de semana, o que não faltou foram opções para quem quis curtir bons momentos vendo grandes jogos. O destaque do fim de semana foi a estreia da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Isso mesmo, uma Série D foi criada este ano, com clubes que começaram a construir seu lugar no 15 estadual, ao lado de times B de clubes da 1ª divisão. Foram 4 jogos na primeira rodada, com o SPAC B batendo o time alternativo do Tornados por 47-7. O Rugby 11 do Sanfran perdeu em casa por 31-27 para o Acauã. Já os Tucanos superaram por 36-14 o Engenharia Mackenzie. E no confronto dos times B de Band Saracens e Rio Branco, a vitória ficou com o Band, por 69-22. Depois dessa primeira rodada, cresce a expectativa para ver os confrontos dos times B de grandes clubes contra Tucanos, Acauã, Rugby 11 e Engenharia Mackenzie. Pela Série C foram outros 4 jogos. O Piratas passou pelo Jaguars em casa por 34-5. Já na rodada tripla realizada no Parque do Trabalhador, na capital paulista, o União superou a Portuguesa por 27-0. O ABC venceu o Tatuapé por 48-5, logo antes do São Bento passar pelo SP Barbarians por 58-0. Faltando o confronto entre Jequitibá e Cougars para fechar a segunda rodada, a 3ª divisão estadual conta com o União liderando a tabela com 10 pontos, seguido de perto por São Bento e Piratas com 9. Avançando na hierarquia do Campeonato Estadual Paulista, a 2ª divisão fechou sua primeira rodada com 2 jogos no último sábado. O Ilhabela venceu o FEA na casa do adversário por 36-0 e Palestra Templários venceu o Corinthians por 32-7. A vitória com ponto bônus impulsionou o Ilhabela e Palestra Templários para o topo da tabela da Série B, com 5 pontos cada. Na primeira divisão, o destaque foi o confronto apertado entre Band Saracens e Rio Branco, com os pelicanos indo com tudo para superar a derrota frente ao Jacareí na segunda rodada. O Band não teve vida fácil, mas conquistou a vitória por 15-5. Já o Jacareí voltou a encontrar a derrota ao cair diante do Pasteur em casa por 22-6. O Tornados mais uma vez mostrou porque seu Scrum merece a fama que tem e deu trabalhos para os jogadores dos números 1 a 8 do SPAC. Mas não foi suficiente para ameaçar os ingleses, que venceram fácil por 52-13. Já o São José conseguiu assumir a ponta da tabela ao vencer em casa a Poli por 48-7. Com os mesmos 14 pontos está o Pasteur, em segundo lugar, com o Band Saracens na cola de ambos os times com 13 pontos. O fim de semana ainda teve confrontos nas categorias de base M19, M17 e M15, com destaque para o São José, que venceu seus 3 jogos, e o Jacareí, que venceu no M19 e M15, caindo somente frente ao Pasteur no M17. Vindo um pouco mais para dentro do estado, a segunda etapa da Liga do Oeste Paulista de Rugby, Alopar, teve lugar em Garça, com 11 times masculinos e 3 femininos, disputando 2 dias de jogos na modalidade 7-a-side. Entre os homens, a vitória ficou com o Monster de Pirajuí, seguido de Rio Preto e Sertãozinho. Sem sofrer um único ponto, as atletas do Hidra levaram o caneco entre as mulheres. Foram realizados ainda 2 amistosos juvenis entre os donos da casa Baby Brutus e o Monster, com 2 vitórias para a Garça. Com o fim de semana de folga do rugby paulista, fechamos essa edição do Estação Paulista com 2 notas rápidas sobre as tabelas do Super 8 e Taça Tupi, divulgadas ontem. Com um novo formato e 24 clubes, a 2ª Divisão Nacional começa com confrontos regionais para definir os 12 clubes que vão para a fase de grupos. E o interior paulista estará muito bem representado por Lechuza, que enfrenta o Guanabara, o Tornados, que tem seu compromisso contra o recém-rebaixado Niterói, e o Wallis, que viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Rio Rugby. A Poli também está na disputa, com o confronto contra o Uberlândia. O Rio Branco já está na fase de grupos por ter tido a melhor campanha no Super 10 de 2014. A primeira edição do Super 8 também já tem seus confrontos definidos. O Jacareí estreia enfrentando os campeões Curitiba no dia 4 de julho, enquanto o São José recebe o Band Saracens na mesma data.
O primeiro confronto de ambos os clubes do Vale do Paraíba está agendado para a 4ª rodada, no dia 25 de julho, em Jacareí. O confronto de volta será no dia 19 de setembro, pela 11ª rodada. Por hoje ficamos por aqui. Bom feriado e se liga no Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Quiz Sulbeck. Ainda tem tempo de você participar do Quiz Sulbeck e concorrer a um lindo brinde da Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby. Vamos à pergunta? Vamos! Qual foi o maior placar dos duelos entre o Brasil e o Paraguai? Lembrando que na semana que vem tem jornada ovalada Sulbeck com Virgílio Neto e toda a equipe do Estação Rugby Clube. Não perca na programação da Rádio Estação Web. Qual foi o maior placar dos duelos entre o Brasil e o Paraguai? Se você sabe, mande a sua resposta para 5182234805 em forma de SMS ou WhatsApp, ou também para as redes sociais, facebook.com/Rádio Estação Web, facebook.com/Cultura Rugby Clube, pelo Twitter, @Rugby Clube ou @Rádio Estação Web, e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Participe, concorra, Sulbeck é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E agora, em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby. culturalway.net. Vamos conferir o que tem na TV neste fim de semana. Logo mais, a partir das 2h30 da tarde, tem amistoso da Rugby League, o VT, de Austrália e Nova Zelândia, na Sports Plus. VT de Austrália e Nova Zelândia, jogo que foi realizado hoje, horário de Brasília, 6 horas da manhã. Às 5 da tarde, na ESPN+, inédito documentário South Africa Seal a Series Win. Portanto, documentário South Africa Seal a Series Win na ESPN+, documentário inédito, a partir das 5 horas da tarde. No sábado, 2 de maio, a partir das 4h30 da manhã, ao vivo na Sports Plus, amistoso entre Papua Nova Guiné e Ilhas Fiji. Às 6h30 da manhã, também na Sports Plus, ao vivo, amistoso entre Samoa e Tonga. Às 10 da manhã, ESPN+, inédito, tem programa da World Rugby TV, um programa muito legal, vale a pena você acompanhar a partir das 10 horas da manhã. A partir de 5h para 1 da tarde, pelo europeu, a final entre Clermont e Toulon, na TV 5 da França, ao vivo, a partir de 5h para 1 da tarde, horário de Brasília. À 1 da tarde, também pelo europeu, na ESPN+, ao vivo com Ari Aguiar e Antônio Bartoni, a final entre Clermont e Toulon. E no domingo, dia 3 de maio, às 3 da manhã, tem Rugby League, a seleção de Sydney contra a seleção do interior de Nova Gales do Sul, jogo que será ao vivo no Sports Plus. E na segunda, também tem na segunda, Rogério? Tem! A partir das 7 horas da noite, na ESPN+, o VT de Hurricanes e Crusaders, pelo Super Rugby, na ESPN+, a partir de 7 horas da noite de segunda-feira, 4 de maio. Tudo isso em nome de Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. Bom, e antes de encerrar o programa, não vamos esquecer que dia 9 de maio tem jornada ovalada Sulbeck comigo, Rogério Barbosa, Felipe Cata no microfone oval, Lúcia Beatriz, Bruno Cardoso, Vitor Ramalho e, é claro, Virgílio Neto. Ao vivo, desde o Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, Brasil e Paraguai. Vai ter uma programação especial para você a partir da semana que vem, com todas as informações no Drop Estação Rugby Clube, toda segunda e quinta às 4 horas da tarde, e também no Estação Rugby Clube da próxima sexta, a partir da 1 da tarde, logo depois do informativo Nada Além de 2 minutos. Portanto, não perca, Brasil e Paraguai, jornada ovalada Sulbeck ao vivo na programação da Rádio Estação Web, próximo sábado. Estação Rugby Clube. E agora, em nome do Portal do Rugby, as frases do rugby que são para a eternidade. E esta é do filósofo Alfred Emmanuel Smith. Todos os males da democracia se podem curar com mais democracia. Estação Rugby Clube.
E é com essa frase que a gente termina aqui a edição de número 78 do Estação Rugby Clube, o primeiro e único programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web. Voltamos na próxima sexta, a partir da 1h da tarde. O programa que teve a apresentação desse amigo de vocês, Rogério Barbosa, produção de Virgílio Neto, intervenções de Manuel Cabral, Felipe Fraga e também Fernando Strongren. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Você fica agora com a sequência da programação da Rádio Estação Web. Às 10 da noite eu estou de volta com Black Music para todos e você segue conosco. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Um grande abraço a todos, bom feriado, tchau, tchau. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Domingo no Marinha. Eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção. Eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta. Eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.